Vamos lá, Efésios 2, de 1 a 10. Eu coloquei um título, sou muito ruim para colocar título, tema e mensagem, reconheço isso, mas eu coloquei como título aqui: da morte para a vida, a graça de Deus. Da morte para a vida, a graça incomparável de Deus. Queridos, capítulo 2, essa porção de 1 a 10, ela dá destaque à graça salvadora de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E como é de costume de Paulo, do apóstolo Paulo, ele faz os seus contrastes, né? E aqui de novo Paulo fala sobre o antes e o depois. Antes de Cristo, depois de Cristo. Paulo gosta muito de fazer isso, ele faz isso constantemente em seus escritos na Bíblia. E aqui mais uma vez, nessa porção de 1 a 10, capítulo 2, ele faz isso, né? O que o ser humano, eu e você, nós, em nossa natureza humana, o que nós éramos antes de Cristo, o que o ser humano é, né? Sem reconhecê-lo em sua vida, render glórias a Deus, a Cristo Jesus, e o que ele pode vir a ser mediante a graça de Deus. E aqui eu vou destacar 3 pontos aqui, até o versículo 10, de 1 a 10. E vamos ler agora a primeira parte, que vai do 1 ao 3. Vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3, nós vamos até aqui. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Vamos lá. De 1 a 3, nós vamos pintar um quadro bem feio. E do 4 a 9, as coisas começam a melhorar. E melhoram muito, né? Mas agora a gente vai pintar um quadro bem feio. E o que esses versículos dizem de 1 a 3. Nesses versículos nós temos um quadro da condição do ser humano afastado de Deus. E Paulo pinta um quadro desesperador, Paulo pinta um quadro feio, um quadro triste, que é essa vida afastada de Deus e seus resultados, suas práticas, né? E ele já começa falando no versículo 1, Fê, por favor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo falando para crentes, para a igreja. E é claro que aqui são mortos espiritualmente, né? Antes de Cristo, essa era a condição, vivendo na prática do pecado, ou seja, vivendo na prática de tudo aquilo que desagrada a Deus, que ofende a Deus em sua santidade e majestade, seguindo as paixões da velha natureza. A Bíblia fala sobre isso, a nova natureza, a velha natureza, a nova natureza que recebemos em Cristo. Mas antes era essa situação. Quantos não se encontram nesta situação ainda, vivendo segundo os seus impulsos, os seus desejos egoístas, as suas vontades egoístas, seus desejos pecaminosos? Nós não conhecíamos a Deus e nós não conhecíamos a sua vontade para nós. É o que Paulo está dizendo aqui. O ser humano pode fazer coisas boas, moralmente falando. Sim, o ser humano pode fazer coisas boas, o ser humano pode ajudar pessoas. O ser humano sabe, pode viver responsavelmente com a sua família, e quantos não fazem isso? O ser humano pode ser um bom cidadão onde ele está, sim, ele pode, mas o seu relacionamento com Deus, afastado de Deus, é afetado pelos seus pecados, pela sua desobediência, transgressões, desobediência.
mas o seu relacionamento com Deus, o Criador, o autor da vida, o único Deus vivo e verdadeiro, está afetado. Não há interesse pelas coisas de Deus, vocês estavam mortos, não há apetite pelas coisas espirituais, não há desejo pelas coisas de Deus, não há interesse por Deus e não há interesse por sua vontade. Esse é o quadro feio, triste, desesperador, em que boa parte da humanidade se encontra. E aí Paulo, no versículo 2 e 3, ele mostra qual é a causa dessa morte espiritual. É as transgressões, é a violação da vontade de Deus, ou seja, a desobediência deliberada, os pecados, tudo aquilo que desagrada a Deus, errando o alvo o tempo todo, ou seja, qual é o alvo? Agradar a Deus, se relacionar com Ele. O ser humano por si só, mergulhado nos seus delitos, nos seus pecados, na sua desobediência, na sua rebeldia contra o Criador, não consegue. Vive em constante desobediência. E até tem prazer nisso. E Deus fala em sua palavra que o salário do pecado, dessa vida em desobediência a Deus, é a morte. Romanos 6, 23. É a morte. Morte espiritual, afastamento de Deus, que pode ser um afastamento eterno. Isso é trágico. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 6, ele descreve essa inclinação para o mal que há no coração humano. Ele diz assim: da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, não há nada bom. Está tudo manchado. Há somente machucados, vergões, ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados e nem tratados com azeite. Mas o que o profeta está dizendo aqui é justamente essa inclinação, esse estado, essa condição para a prática do mal, das transgressões, da violação, da rebeldia. É isso que ele fala. Essa é a condição espiritual e moral que estava aqui em questão quando o profeta Isaías fala isso do povo de Deus naquela época, naquela situação. E Paulo diz que esse era o quadro nosso também. E Paulo continua, no versículo 2 até o 3, ele apresenta para nós aqui 3 forças inimigas que levam o ser humano a essa vida de desobediência. 3 forças inimigas aqui. A primeira, eu coloquei a primeira, o mundo, não está em ordem que eu acho, peraí. Mas o mundo. Você fala, nossa, o mundo, a criação? Não, não é a criação. A palavra de Deus se refere ao mundo como a criação divina, como sistema, né? E como pessoas. Isso ao todo da Bíblia. Mas aqui nesse caso, o mundo não é a criação, mas é o sistema e seus valores. São essas estruturas organizadas e seus valores que existem no mundo, que oprimem as pessoas, que procuram moldar o ser humano, que procuram conformar o ser humano segundo os seus valores e procura fazer isso de fora para dentro. Informações, enfim, tantas outras coisas que vão de fora para dentro tentando te moldar e me moldar ao padrão deste mundo, a esse sistema corrompido. O mundo é a primeira força inimiga que leva um ser humano a se afastar de Deus e a desobedecer, a potencializar o que já está dentro do seu coração. Potencializa a maldade que já há dentro do coração humano. E Paulo fala isso em Romanos capítulo 2, versículo 2. Não se amoldem ao padrão do mundo. E aqui o mundo é de novo esse sistema corrompido
pervertido, perverso. E Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele fala: quem ama o mundo não consegue amar a Deus, porque se torna amigo de um e inimigo do outro. Primeira força inimiga que coopera para afastar o ser humano de Deus, o mundo, esse sistema de valores invertidos. O segundo, Satanás, o diabo, o inimigo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O príncipe do poder do ar, ele e seus demônios atuam na terra, atuam no mundo invisível, influenciando pessoas que não se submetem em suas vidas a Deus. É uma realidade. Nós não temos noção, nós não conseguimos conceber dessa guerra, batalha espiritual que existe no mundo invisível, queridos. Quantas vidas escravizadas, influenciadas pelo poder do inimigo. Tanto ódio incontrolável, tanto egoísmo incontrolável, tantas guerras, tantos assassinatos, tanta violência, tanta degradação moral. De onde vocês acham que vem isso? Nós estamos aqui falando sobre três inimigos, três forças inimigas: o mundo, o seu sistema, o inimigo, e depois nós vamos ver um outro. O inimigo, ele é desobediente, sempre foi desobediente desde o início. E o seu desejo e o alvo dele, sabe o que é? É que todos sejam desobedientes como ele. É que todos sejam rebeldes contra Deus como ele. E por isso ele atua dessa forma. E um terceiro inimigo, um terceiro ponto aqui: a carne. A nossa inclinação para o mal, a nossa velha natureza, como a Bíblia também chama, a nossa carne. Então nós temos o mundo, esse sistema de valores invertidos, corrompidos, o inimigo, o diabo, Satanás, e a nossa carne. Paulo fala anteriormente, todos nós, e ele se inclui nisso. Ele se inclui nessa situação. Paulo fala: eu também. Vivíamos satisfazendo os desejos desenfreados da nossa carne, os apetites carnais, os maus desejos, os maus pensamentos. A gente dava trela para isso, a gente não dava freio nisso, a gente até gostava disso. É o que Paulo está falando. Pensamentos, atos, obras, comportamento. E não sobra ninguém, né? Misericórdia. Esse é o quadro de 1 a 3, que a palavra de Deus mostra aqui. Esse é o quadro do ser humano afastado de Deus, em sujeição ao mundo, em sujeição ao inimigo, em sujeição à sua carne, em sujeição à velha natureza caída. E para fechar essa parte desesperadora, essa parte feia, triste, Paulo continua: e por consequência, nós éramos por natureza, ou seja, nascemos com essa disposição para o mal, e por consequência, éramos merecedores do quê? Da ira de Deus, da sua repulsa contra o pecado, contra a rebeldia, contra a desobediência desenfreada, contra a impiedade. Merecedores da ira de Deus, a justa recompensa de Deus para aqueles que vivem dessa forma. E você pode estar pensando, depois de ver esse quadro feio de 1 a 3, já era, né? Não sobrou mais nada. E de fato por nós mesmos já era, por mim e por você já era. Mas agora eu te convido a continuar lendo a palavra de Deus, do versículo 4 até o 9.
as coisas começam a clarear e mudar. E louvado seja Deus por isso. Vamos lá, versículo 4 até o 9. Todavia, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, louvado seja Deus, aleluia, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. E o versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Queridos, a nossa situação antes de entregarmos as nossas vidas a Cristo Jesus, o quadro era feio, triste, desesperador, do versículo 1 a 3, Paulo traz esse contraste, e agora ele mostra para nós o que Deus fez por nós, o que Deus fez por nós. Aleluia, a situação começa a mudar, não por sua causa e por minha causa, mas por causa de Deus. Todavia, mas Deus, essas palavras são de grande consolo para nós, diante da nossa condição anterior. Você que está nos ouvindo, vai nos ouvir depois, que se encontra nessa condição que nós vimos de 1 a 3, há esperança para você, há salvação para você em Cristo Jesus. Jesus te ama, Ele não quer te deixar nessa situação desesperadora, triste. Ele não quer, Ele quer te mudar, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te resgatar para Ele, Ele quer fazer você pertencer a Ele. Essas palavras indicam mudança. Todavia, mas, portanto, Deus entra em cena nessa situação degradante. Ele entra em cena, ele interrompe um processo de destruição, de condenação, ele interrompe. A compaixão divina entra em cena. Ele toma a iniciativa de resgatar o ser humano perdido do seu estado de morte, do seu estado de condenação. Deus estende a sua maravilhosa graça salvadora em Cristo Jesus. Isso deveria render para mim, para você, muitos aleluias, glória a Deus. Um coração alegre, grato eternamente, para sempre. Porque se Deus deixa eu e você na condição anterior, nós estávamos perdidos, condenados, injustamente. Mas Ele não deixa, Ele entra em cena. Ele é rico em misericórdia, no versículo 4. Sabe o que é isso? Ele tem muita misericórdia, muita, transborda em misericórdia. E a fonte dessa misericórdia é o seu grande amor. Deus, Ele vê a nossa miséria espiritual. Deus vê a que ponto nós chegamos sem Ele. Nós somos pobres e necessitados, queridos. E a palavra de Deus diz que quando a gente reconhece isso, nós somos bem-aventurados. Nós não temos nada para oferecer a Deus, nós estamos de mãos vazias. Não há mérito em nós. Nós estávamos mortos em nossos pecados, na nossa desobediência, sem Cristo. Mas Ele nos deu vida com Cristo. Versículo 5. Deus deu-nos vida com Cristo. E é muito interessante que do versículo 4 até o 10, essa palavra, aprendi com a lua de cedo, que eu esqueço dessas coisas.
essas preposições com, em, com Cristo, em Cristo, aparece 6 vezes em poucos versículos, do 3 até o 10. É em Cristo, a nossa união com Ele, que essas coisas acontecem, essa mudança acontece. Mas Ele nos deu vida com Cristo mediante a fé nele, se referindo à nossa união com Cristo. E como isso acontece? Acontece através do reconhecimento de que somos pobres e necessitados da graça de Deus, do seu perdão. Quando acontece esse reconhecimento, quando acontece o arrependimento pela nossa vida de desobediência e pela fé nele, por sua obra lá na cruz, essa mudança ocorre. O Espírito Santo de Deus começa a atuar na nossa vida, nos convencendo dos nossos pecados deliberados, nos levando a reconhecer e nos arrepender e confessá-los a Deus quantas vezes for necessário, uma atitude de tristeza diante de Deus. Versículos 7 ao 9 nos diz que Deus fez isso por sua graça. Sua graça. Essa manifestação da bondade de Deus, essa manifestação do favor de Deus, sem levar em conta o que nós de fato merecíamos. De fato, a graça, como dizem muitos aí teólogos, né? É o favor imerecido da parte de Deus. É Deus nos dando aquilo que nós não merecíamos. A Bíblia diz lá atrás que nós merecíamos o quê? A sua ira, condenação. Mas Ele nos dá, pela sua graça, aquilo que nós não merecíamos. Foi iniciativa de Deus, é toda de Deus a iniciativa, e nós recebemos por fé. Versículo 8 diz isso. Pois vocês são salvos pela graça, a bondade de Deus, o favor imerecido de Deus, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus faz vistas grossas aos nossos pecados, né? Às nossas rebeliões, às nossas transgressões. Deus não faz vistas grossas aos nossos pecados. Ele não coloca a sujeira debaixo do tapete. Ele não limpou a nossa barra ignorando a seriedade do pecado. Ele é justo, o justo juiz. Ele é santo. Ele não pode, não consegue fazer vistas grossas ao pecado da humanidade. Ele não diz, vou fazer de conta que nada aconteceu, não estou vendo nada, não estou vendo o que vocês fazem. Não, 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 ele não age assim. Ele resolve o problema. E sabe onde ele resolveu esse problema? Na cruz. Na cruz ele resolveu esse problema. A nossa punição devida, o nosso castigo devido foi pago lá na cruz, a nossa dívida foi paga lá na cruz do Calvário por nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. O preço da nossa dívida, a nossa culpa, a nossa punição devida foi paga lá na cruz de Cristo. É pura graça, queridos. É pura graça. A nossa condição era terrível, lembra? Versículo 1 a 3. A nossa condição era terrível, horrível. Mas o perdão e a salvação é um presente de Deus para mim e para você em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não é uma recompensa, não, é um presente. É dom de Deus, como encerra o versículo 8, encerrando a nossa mensagem de hoje.
Nós falamos de 3 pontos, né? A nossa situação antes, como nós estávamos. Infelizmente, muitos ainda se encontram nessa situação na humanidade. Depois nós vimos aí do versículo 4 ao 9, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. A sua graça incomparável, a sua bondade, a sua misericórdia. E agora o terceiro ponto para encerrar no versículo 10. O que somos agora, o que eu e você, o que nós somos agora em Cristo Jesus. Vamos lá, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que você é agora em Cristo Jesus, querido irmão, querida irmã? Criação de Deus. Nova vida em Cristo. Você deixou de cometer pecados, falhas? Não deixou. Mas você reconhece, se arrepende, não se agrada disso. E fala com o seu Pai que está no céu: Pai, me perdoa. Ah, Senhor, eu quero te agradar, eu não quero fazer mais isso, me ajuda. É a tristeza pelo pecado, não é mais o prazer pelo pecado. Porque nós somos criação de Deus. A Almeida Revista Atualizada diz que nós somos feitura de Deus. Agora a nova versão transformadora, a NVT, eu acho que se aproxima bem do grego, que diz assim, a palavra grega para essa nova criação, para a criação de Deus, diz assim que nós somos obra-prima de Deus. Você consegue pensar nisso? Consegue imaginar isso? De condenados para a obra-prima de Deus. E como eu falei, no grego, essa palavra, criação de Deus, tem a mesma conotação de obra de arte. No grego tem essa mesma conotação, obra de arte, por isso que eu acho que a NVT se aproximou melhor, quando se refere à obra-prima de Deus, realizada aonde? Em Cristo Jesus. Somos obra-prima de Deus, realizada em Cristo Jesus. Ah, que mudança! Não por nossa causa, mas por causa de Deus, do seu grande amor por mim, por você, pelo seu grande amor por você que está nos vendo e que vai nos ver depois. Você foi criado para isso, para glorificar a Deus, para pertencer a Ele. E sabe o melhor? Que Deus ainda está trabalhando nessa obra de arte. Deus ainda está trabalhando nessa obra-prima, que é eu e você, que somos nós em Cristo Jesus, e Deus quer trabalhar em você também, que ainda não conhece o Deus vivo e verdadeiro, o Deus bíblico. Se renda a Ele, se entregue a Ele em nome de Jesus. Reconheça que sem Ele não dá. Deus ainda está trabalhando nesta obra de arte, a sua obra-prima. Que é você, meu querido irmão, que é você, irmã, que é você, igreja, que é você que está nos vendo, que é você que vai, em algum momento, ouvir essa palavra. Ele não terminou de escrever o seu último capítulo, o último capítulo de nossas vidas. Ele ainda continua trabalhando, escrevendo, Ele ainda continua trabalhando em mim, em você. Sabe por quê? Porque Ele quer, nessa obra de arte, nessa obra-prima, Ele quer esculpir o caráter de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós, em Cristo, com Cristo. É isso que Deus quer fazer em nós. Ele não terminou, Ele está trabalhando, Ele está nos aperfeiçoando. Para quê? Para que nossas obras, nossa vida, nosso estilo de vida mostre para o mundo quem somos. E quem somos? Obra-prima de Deus. E quem somos? Filhos do Deus Altíssimo em Cristo Jesus. Por isso que ele termina assim: para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos.
Deus está esculpindo o caráter de Jesus Cristo em mim, em você, pelo poder do seu Santo Espírito, que habita em mim, em você, que habita em nós. E sabe qual é a ferramenta que Deus usa para esculpir o caráter de Cristo em nós? A sua palavra. É a sua palavra, a sua santa e poderosa palavra. Essa é a ferramenta. E Deus fez isso para a sua glória, para que as nossas obras, a nossa vida, o nosso estilo de vida, mostrem quem somos. Somos seus filhos e filhas. É por isso que são boas, por causa dele. Para que ele seja glorificado. Para que Cristo, o caráter de Cristo seja formado em nós de glória em glória. Para que apontem para o nosso Senhor e Salvador. Amém?